Tá, então eu vou fazer a devolutiva da semana 18, tá? Da atividade da semana 18, que está lá no mundo. A primeira questão mostra 3 ondas para você, onde as ondas se propagam no mesmo meio. E não diz em nenhum momento que as ondas se propagam em meio diferente. Logo, a velocidade de propagação das 3 ondas é a mesma, que a velocidade de propagação da luz, tá? 10 a 30 menos 8 metros por segundo, e está aí no material. Com isso, a gente já pode fazer as análises, olhando para as ondas, e analisando cada item. Tá? Então, vamos lá. A onda C tem a maior velocidade de propagação? Não. Se as 3 ondas se propagam no mesmo meio, a velocidade de propagação é o mesmo. Por quê? Porque são ondas eletromagnéticas inicialmente. Tá? Então, a gente corta. A ordem dos comprimentos de onda ou seja, como é que eu vou fazer a análise do comprimento de onda aqui, professor? Você lembra da equação da ondulatória. A velocidade de propagação é igual a lambda, vou colocar o ritmo, tá? Vezes a frequência. Para essa análise, já que a velocidade de propagação é a mesma, eu vou analisar o comprimento de onda é igual ao inverso da frequência. Certo? Então, com isso, eu vou fazer as análises. Tá, vai. Ou seja, quem tem maior comprimento de onda é o que tem a maior frequência. Desculpa. Quem tem o maior comprimento de onda é que tem a menor frequência. Dos três, quem é que tem a menor frequência? É A. Então, a A tem o maior comprimento de onda. Então, eu posso escrever A tem o maior comprimento de onda. Por quê? Porque tem a menor frequência. Quem tem a maior frequência dos três? É B. Se B tem a menor frequência, tem desculpa. Se B tem a maior frequência, tem o menor comprimento de onda. Tá? Então, B, o comprimento de onda de B é maior do que o de C. Ele está dizendo para mim que a frequência, o comprimento de onda de B é maior do que o de C. Ou seja, está dizendo que a frequência de B é menor do que a de C. Não, a frequência de B, se você olhar, é maior do que a de C. Se a frequência é maior do que a de C, o comprimento de onda é menor do que o de C. Então, essa questão está descartada. Certo? Continuar. De acordo com as amplitudes de cada onda, temos C com a maior amplitude. C tem a maior amplitude? Não, C não tem a maior amplitude. Quem tem a maior amplitude é A. Ok. Podia confundir até com B, mas com C não. Então, também está fora. Das 3 ondas, a que possui maior frequência é a onda A. A onda A tem a maior frequência? Não, tem a menor frequência. Certo? Tem a menor frequência. Em relação ao alcance das ondas, temos que, ou seja, só restou essa letra. Ou seja, que é a correta. Eu vou marcar, tá? Em relação ao alcance das ondas, temos que a onda em ordem decrescente, ou seja, da maior para o menor. O comprimento de onda de C é maior do que o de B? Por quê? Porque a frequência de B é maior do que a de C. O comprimento de onda de B é menor do que o de A? Por quê? Porque a frequência de B é maior do que a de A. Então, a resposta correta é isso aí. Como é que eu sei disso? Analisando o comprimento do onda e a frequência, já que a velocidade de propagação é o mesmo das 3 ondas, porque se propagam no mesmo meio, tá? Então, a resposta correta seria essa daqui. Vou passar para a próxima questão. A próxima questão fala aquela da tartaruga ninja. Diz uma historinha que Donatello precisava enviar uma mensagem para Rafael devido a ele estar em perigo. Então, ele usa um celular e emite uma frequência, isso é extremamente importante, emite uma frequência de 50 kHz. Deixa eu pagar. Eu vou deixar a velocidade de propagação e vou tirar só isso aqui, tá? Nota que ele só deu a
ele só deu um número, só deu a frequência. Mas se você lembrar, na sala de aula, eu disse que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é 3 vezes 10 à oitava. Então, já tenho duas coisas. Note que aqui eu nem coloquei 3. Tá? Então, você não vai usar 3. Você vai usar só... se você usasse 3, chegava a um resultado também, tá? Perto. Mas, como eu não citei o 3 vezes 10, você sabe que a velocidade de propagação dessa questão seria 10 a oitava metros por segundo, porque uma onda eletromagnética, certo? Então, com isso, vamos responder as perguntas. Se a onda fosse sonora, a mensagem enviada percorria a mesma distância. Não, aí você já acabou, né? Você não continua mais. Porque se for uma onda sonora, a distância vai ser diferente. Por quê? Porque a velocidade de propagação de uma onda sonora no ar, que é o caso no ar, é 340 metros por segundo. Então, a distância percorrida vai ser diferente. Não vai ser igual. Certo? Então, essa daqui eu já podia colocar. Certo? A velocidade de propagação muda com o comprimento de onda. Certo? A velocidade de propagação muda com o comprimento de onda, mesmo se for o mesmo meio. Não, se for o mesmo meio, a velocidade de propagação é a velocidade da luz. Nesse caso, ele usou o celular, onda eletromagnética. A razão entre os comprimentos de onda, considerando uma onda sonora e uma eletromagnética, respectivamente, é 0,05. Não. Se você fizer o cálculo, você vai ver que dá bem menor. Por quê? Porque você vai dividir, já que é uma razão, praticamente uma conta com 340 metros por segundo e uma com 10 a oitava metros por segundo. Então, vai dar um número bem menor, certo? Então, está errado. O meio em que a onda mecânica se propaga não tem influência em sua velocidade. Tem. Por quê? Porque o som se propaga em uma velocidade no ar, se propaga em uma velocidade diferente numa parede, num líquido, tem velocidade diferente. Então, tem influência sim. O meio onde a onda se propaga tem influência. Então, a diferença entre os tempos em que a mensagem foi entrega a Rafael, considerando o primeiro momento, é uma onda eletromagnética, no segundo momento, considerando uma onda sonora, é 200 vezes maior. Não, é muito maior. Por quê? Porque a razão, a diferença de tempo, a diferença de tempo, considerando o primeiro momento uma onda eletromagnética, ou seja, 10 oitava, e no segundo momento, considerando uma onda sonora, é 200 vezes maior. Não, é muitas vezes maior, tá? Porque o número da onde é que sai? Da onde é que calcula esse tempo? Se você lembrar lá do primeiro ano, ó, velocidade, é, espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final. Tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo, aí eu vou escrever assim, você vê, o tempo vai ser igual ao espaço dividido pela velocidade. Então, o tempo, a diferença entre os tempos, você vai pegar um espaço e velocidade. Só que a velocidade de propagação aqui é 10 a oitava e aqui é 340, quando você fizer o cálculo. Então, se você fizer essa diferença, de imediato você nem precisa fazer o cálculo. Você vê que não é 200 vezes, é muito maior, tá? É muito maior, não é só 200 vezes, certo? E aí, por fim, você corta aqui. Essa aqui, eu acho que era a única que você não poderia considerar, porque a diferença entre velocidade de onda sonora e de uma onda eletromagnética é muito alta. Então, não é só 200 vezes. Se fosse 200 vezes, aqui seria o quê? Seria menos de 2.000 metros por segundo. Então, não é menos de 2.000 metros, se fosse 200 vezes.
Aqui é bem mais, né? Donatello estava a 20 quilômetros. Como é que eu faço esse cálculo, professor? O cálculo é feito assim. Eu quero saber a distância. A distância é o quê? O comprimento de onda. Então, y é igual a frequência dividido pelo, desculpa, comprimento de onda. Não até. Desculpa. Velocidade dividido pela frequência. Logo, quanto é a velocidade? Nesse caso que a gente colocou, 10 a oitava. Dividido por quanto? 340? A frequência? Não. A sequência, outro dado, a frequência é 50 kHz. Esse K é 10 a terceira. Então, 5 vezes 10 a terceira Hertz. Se você fizer essa divisão, o resultado vai dar 20.000 Hertz. Igual a 20 ohms. Tá? A questão foi maliciosa, tá? Foi uma questão muito simples, não, porque eu omiti a velocidade de propagação da onda eletromagnética. Tá? Então, foi maliciosa a questão. Passando para a última questão. Passando para a última questão. É uma questão só de análise de conceitos da ambulatória, tá? A questão 2 realmente foi uma questão que estava um pouco mais abstrata. Você tem que entender que a velocidade de propagação da onda eletromagnética é 10 a oitava metros por segundo, porque o 3 não faz a diferença ali, tá? Né? Naquele cálculo lá. Em algum momento faz, claro. Mas naquele cálculo lá da segunda questão, não. Então, vamos analisar agora. Tá, então, de acordo com o conhecimento ondulatório, responda o que se pede. Então, vamos lá. O chamado paredão, ou seja, o equipamento que emite ondas mecânicas após determinada distância da onda sonora, produz um som com muita intensidade. Não, está falso, né? Porque à medida que o som se distancia da fonte sonora, a intensidade sonora diminui. Tá? Então, essa aqui já podia contar. Aqui já não é mais, tá? Segunda opção, a amplitude da onda não depende da quantidade de matéria ou energia dessa onda. Claro que depende. Sempre lembra lá do pingo que a gente fez. Do experimento do pingo lá, pingando no espelho d'água. Quanto maior o pingo, maior a amplitude, maior a altura, vamos dizer assim, da onda. Então, aqui eu também já poderia riscar. A onda sonora não se propaga no espaço. Vamos deixar essa para depois. A onda sonora, além de se propagar em duas dimensões, tem sua intensidade diminuída à medida que a distância da fonte sonora aumenta. Ó, a fonte sonora, além de se propagar em duas dimensões, tem sua intensidade diminuída à medida que a distância da fonte sonora. Tá certo, professor? Tá. Só tá errado por isso. Não é duas dimensões. Ela se propaga nas três dimensões. Então, significa dizer tem a mesma forma de uma onda eletromagnética. A diferença é que a primeira é... Então, essa daqui, ó. Quando um músico toca um trompete e emite uma onda mecânica em duas dimensões, está errado por causa de duas direções. São três. Ela se propaga em toda a área do espaço. Tá? Então, ficou entre essa opção e essa daqui. Então, vamos ler essa. A onda sonora tem a mesma forma de uma onda eletromagnética. É que a primeira tem maior velocidade. A onda sonora tem a mesma forma de uma onda eletromagnética. É que a primeira tem a maior velocidade. Já acabou, né? Porque se é a primeira, ele está falando da onda sonora. Mas a onda sonora tem menor velocidade do que a onda eletromagnética. Então, acabou. Então, qual é a opção?
A opção correta é essa daqui. A onda sonora não se propaga no espaço, mesmo que a frequência e a amplitude sejam alteradas, relacionada à onda eletromagnética. Claro, independe do que você altere, frequência, amplitude, comprimento de onda, a onda sonora não se propaga no espaço. Então, seria essa opção. Tá vendo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, me procura, que aí a gente tira, tá? Ok? E a nota não vai aparecer porque eu estou no modo administrador, tá? Então, valeu. Até a próxima.